Como é que você começou a pensar, né? Como é que foi essa tua pesquisa que deu fruto, né? Deu como fruto esse livro? Bom, eu sempre fui muito questionadora, né? Em tudo, desde quando fiz a faculdade de psicologia, durante a formação em regressão, sempre perguntava, levantava muitas perguntas, muitas questões para mim mesma, mas o caso que originou essa pesquisa foi o seguinte: no mundo, eu vou retomar um pouquinho a história da regressão, só para a gente situar por que foi interessante ter feito essa pesquisa, né? Então, assim, a gente tem a transpessoal surgindo mais ou menos nos anos 70, onde, através das pesquisas, o Stanislav Grof, ele percebeu que havia um fenômeno que se repetia com as pessoas em estado alterado de consciência, em que elas traziam lembranças não só do útero materno, que até então a psicologia não tinha registro e não tinha histórico a respeito de experiências sobre vida intrauterina. Então, o Grof, ele conseguiu trazer essa informação de que nós teríamos esses registros sobre vida intrauterina. E não só isso, como também ele percebeu que as pessoas vivenciavam, em determinado estado de consciência, elas conseguiam vivenciar situações assim, em países estranhos, em séculos muito antigos, né? E em níveis mais profundos, elas conseguiam vivenciar até experiências extraplanetárias, digamos assim. Então, ele percebeu que havia na mente, né, nas experiências com a mente humana, haviam diversos estados de consciência que depois foram estudados por Charles Start, que estabeleceu a medida desses estados em eletroencefalograma. E o que aconteceu? Houve uma correlação entre o estado de consciência que você vivencia e o conteúdo que você vai vivenciar. Então, o que o Grof percebeu? Que havia um fenômeno que se repetia. Ele pedia para os pacientes, depois da sessão, desenharem situações que eles teriam vivenciado. E ele percebeu que havia muitas coisas em comum nesses desenhos, tinha um padrão. Então, ele escreveu um livro chamado Além do Cérebro, na tradução para o Brasil, né? E nesse livro existe a descrição dessas pesquisas dentro dos critérios científicos. Bom, então, o que aconteceu? A regressão começou a ser utilizada mais, e alguns terapeutas se voltaram para pesquisas, alguns sobre o momento da morte, outros sobre o momento do parto, outros sobre o momento da concepção, outros sobre a vida intrauterina, outros sobre a infância, enfim. E um casal de psiquiatras ingleses, Dennis Kelsey e Joanna Kelsey, eles constataram que os pacientes se recordavam do momento da concepção. Ou seja, eles constataram que a mente precede o corpo físico. Se todos os pacientes se recordam no momento da concepção, no momento em que o cérebro ainda não possui substrato neurológico, então qual a conclusão que eles chegaram? Eles chegaram à conclusão de que essa mente, ela precede o corpo, ela não está localizada no cérebro. E aí a gente abre um campo também para supostas vidas passadas. No entanto, eles relataram esses experimentos num livro chamado Many Lifetimes, muitos períodos de vida, relatando essas experiências com os pacientes. Então, na verdade, até ali, isso foi nos anos 50, então eles já estavam pesquisando as lembranças do momento da concepção.